Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer aqui a pedido de um colega de vocês o exercício 5.110. Eu já fiz o desenho dele aqui, mais ou menos, né? O nosso velho desenho esquemático. Então, o enunciado do problema 5.110 diz o seguinte, ó. Um aparelho de ar-condicionado em um dia quente de verão, ó, o dia quente de verão deles, 31 graus, né? Não conhecem Foz. Transfere potência térmica de uma casa a 21 graus, então a casa está a 21 graus Celsius, e rejeita energia para o ambiente externo que está a 31 graus Celsius. A casa tem massa de 15 mil quilogramas, com um calor específico médio de 0,95 kJ por quilograma Kelvin. Para prover o resfriamento necessário, o evaporador do ar-condicionado opera a 5 graus. Eu coloquei menos 5 aqui, é 5, tá? Desculpa. 5 graus. E o condensador, aqui fora, está a 40 graus. O aparelho de ar-condicionado tem COP igual a 60% daquele de um refrigerador de Carnot operando nas mesmas condições. Isso é importante, né? Aqui é uma pista importante do problema. Encontre o COP do ar-condicionado e a potência necessária para acioná-lo. Então veja só, esse problema é bem legal, ele é bem didático, né? Então você faz o desenho esquemático aqui de uma casa, não precisa de detalhes da casa, né? E aqui eu detalhei a máquina. Então a máquina está aqui. Dentro internamente da casa, nós temos o evaporador, que recebe calor aqui da casa, né? Então, o calor vem da casa e entra, o fluido recebe o calor da casa. Então, esse aqui é o Q ponto do evaporador, né? E aqui nós temos o calor rejeitado para o ambiente, que é o Q ponto do condensador, tá? Então, o Q do condensador é sempre maior do que o calor do evaporador. Então, é bom vocês aprenderem a fazer esse desenho, né? Então, o evaporador opera a 5 graus e o condensador a 40. Então, veja só o que o ciclo faz, né? Na parte externa, aqui no condensador, ele comprime, o compressor comprime o fluido e aumenta a temperatura de saturação para 40 graus Celsius. 40 graus Celsius é maior que 31. Então, por isso que o condensador consegue jogar calor, porque o fluido está com uma temperatura maior que o ambiente. Depois ele passa numa válvula de expansão, diminui a pressão e a temperatura de saturação, aí ele fica com uma temperatura de 5 graus. Na casa está 21, então o calor passa sempre de uma temperatura maior para menor. Então vai da casa para o evaporador. E aí ele continua o ciclo, leva essa energia embora com ele, passa aquilo, é comprimido, né, recebe mais trabalho, aumenta mais energia interna e passa aqui, e aí rejeita todo o calor. Né? Por isso que o calor do condensador sempre é maior que o evaporador. Então, para resolver esses problemas, ó, sempre o mesmo procedimento. Primeira coisa, façam o esquema para vocês entenderem o problema. Depois, vocês organizem os dados, tá? Então, primeiro dado, ele diz que a massa da casa é 15 mil quilogramas, né? Então, 15 toneladas. Com um calor específico, um CP, ou um calor específico, vou chamar de C aqui, 0,95 kJ por quilograma Kelvin. Por que esse calor ele não diz que é CP ou CV? Porque dentro da casa tem ar. Ele podia ter dito o CP do ar, mas é um calor específico médio, porque dentro da casa você tem o ar, você tem sofá, você tem televisão, você tem fogão, você tem os móveis, tem paredes. Então isso é um calor específico médio, né? 0,95 kJ por quilograma. O COP da máquina, o coeficiente de performance, é igual a 0,6 ou 60%, né, do COP de uma máquina de Carnot, operando nas mesmas condições, tá? E aí o que ele quer saber, ó? Encontrar. Então, encontrar ou calcular, né? O COP da máquina e o trabalho consumido pela máquina, né? O trabalho aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é encontrar o COP de Carnot. Então, como é que a gente calcula o coeficiente de performance de um refrigerador de Carnot? Aí vocês vão lá no livro, isso aqui é chamado de beta, né? Esse beta é através do calor da fonte fria aqui dentro, né? O calor do evaporador dividido pelo trabalho do compressor ali. Então, pode ser só o trabalho. Eu vou colocar aqui, compressor, né? Você já sabe, é um trabalho que o compressor faz para poder realizar o ciclo aqui. Então, isso aqui também pode ser escrito, ó, como QL
E pela primeira lei da termodinâmica, o trabalho é o calor QH menos o calor QL. E aí vocês lembram lá quando a gente fez a aula sobre Carnot, que como a gente está trabalhando com gás ideal e com ciclo reversível, eu posso substituir o Q pelo T. Então fica TAL sobre TH menos TL. Então, qual é o TL e qual é o TH? É o do evaporador, do condensador ou é do ambiente? Então aqui, pessoal, é sempre do ambiente, tá? Então, é sempre a fonte fria e a fonte quente. Então, quem que é a fonte fria? É a casa, é o interior da casa, é a temperatura da casa. E quem que é a fonte quente? É a temperatura do ambiente, ó. Então, substituindo ali, ó, COP do Carnot, vai ser igual a... Quem que é o TL, né? Sempre em Kelvin, tá? 273,15 mais temperatura fria 21, né? 21 graus Celsius aqui. Dividido por TH. Quem que é o TH? É o externo aqui, né? 273,15 mais 31 graus Celsius menos o TL. A gente já viu aqui, né? 273,15 mais 21 graus Celsius. Olha só, isso que está no exemplo também, que é interessante. Ó, eu tenho 273 aqui e menos 273,15 aqui. Então, eu posso cortar, né? Eles estão dentro do parênteses, mas aqui eu tenho um sinal negativo. Então, é a mesma coisa que 31 menos 21. Então, isso aqui deu 294,15 dividido por 31 menos 21 é 10. Então dá para ver que isso aqui, o COP de Carnot deu 29,415, tá? E aí, ele diz para nós que o COP da máquina é 60% do COP de Carnot. Então, aqui ó, COP é igual a 0,6 vezes 29,415. Então o COP da máquina, eu já calculei aqui, deu 17,65. Então, primeira resposta aqui, ó, 17,65. Agora, a segunda questão, né? Qual é o trabalho consumido? Então, a definição de COP, a gente vai usar novamente a definição de COP. O coeficiente de performance, só que agora não é mais o de Carnot. Então, o coeficiente de performance, beta, aqui, né? É igual ao calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Vocês viram que o COP a gente já calculou aqui, né? A gente sabe que ele vale 17,65. Eu quero saber o trabalho. E quanto vale o QL? Aí nós vamos usar os dados do problema, né? Por quê? Porque o QL, ó, é o calor da fonte fria, do interior da casa. É a quantidade de calor que eu tenho que tirar aqui, ó. E aí vocês têm que fazer um exercício mental. Por quê? Porque se a casa está no ambiente, ó, a tendência é o seguinte, a tendência é que nós tenhamos o calor tentando entrar, ele sempre vai da temperatura maior para uma temperatura menor, tá? Então, se eu considerar que eu quero manter a casa a 21 e eu tenho uma temperatura externa de 31 graus, então essa aqui é a diferença de temperatura que eu tenho entre a casa e o meio ambiente. Eu sei que uma quantidade de calor eu consigo calcular ela através da quantidade de massa vezes um calor específico vezes a diferença de temperatura, tá? A massa da casa é quanto? 15 toneladas. O CP é quanto? 0,95. E a diferença de temperatura? 31 menos 21. Então é só calcular, né? Calor é igual a massa, 15.000 quilos. Eu vou repetir aqui, né? Massa vezes calor específico vezes diferença de temperatura. Isso aqui, 15.000 quilos vezes CP 0,95 kJ por quilograma Kelvin, ou quilograma Celsius no caso, né? Vezes diferença de temperatura, 31 menos 21 graus Celsius. Os dois são graus, né? Então eu coloquei ele para fora. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, o calor deu a quantidade de calor 142.500 kJ, tá? Agora eu
calculo o coeficiente de performance aqui, ó. Então, o coeficiente de performance é igual a QL sobre o trabalho. Coeficiente de performance 17,65 é igual ao QL. Opa, desculpa. QL a gente sabe aqui, né? É 142.500. Dividido pelo trabalho. Então eu passo o trabalho para cá, passo 17,5 dividindo. Eu vou ter o trabalho. Então eu calculei, vou escrever aqui, pessoal, ó. Então saindo daqui, ó, colocando o resultado, nós temos 8.073 kJ. Então se eu tiver massa, fluxo de massa aqui, eu posso calcular isso por segundos, né? Mas essa aqui é a quantidade total de energia, tá? Então é isso aqui, coeficiente da máquina de operação, coeficiente de performance 17,55, a quantidade de trabalho é 8.073 kJ. Daí para saber essa taxa, né, a gente tem que saber, na verdade, qual que é a taxa de calor que está entrando no prédio, na parede. Então isso é importante, né? Isso aqui é a quantidade total de energia. Não é o que a gente usa, por exemplo, para calcular ar-condicionado. Se vocês trabalhassem num lugar com ar-condicionado, vocês precisam saber qual é a taxa de transferência de calor aqui, em kJ por segundo. E aí, como é que você calcula a taxa de transferência de calor? Vocês vão ver na disciplina de transferência de calor. Tá? Então aqui a gente só calculou a quantidade total de energia. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me avisam, tá? Bons estudos.